Boa tarde, irmãos. Nós estamos aqui para falar sobre algo da parte de Deus, da parte da palavra de Deus, não é mesmo? Então, queridos irmãos, nós queremos, diante de tantas guerras que atingem o povo de Israel, nós queremos aproveitar isso aí para falar com vocês sobre Israel. Israel é o relógio de Deus. A Bíblia diz que quando essas coisas começassem a acontecer, peste, fome, terremoto, guerras, etc., nós olhássemos para a figueira. E a figueira já está brotando, nós sabemos, irmãos. O povo de Israel foi dizimado. Nos anos 70, ele foi desarraigado, lançado fora, exilado. Voltou nos anos 20, através do Lord Balfour, do Tratado de Balfour. Voltou através do 1948, quando o chanceler Oswaldo Aranha propôs e foi aceito no parlamento inglês, né, a, a, a volta, o regresso do povo de Israel para a Palestina, quando ele ganhou 20% de suas antigas terras e depois, aleluia, através da perseguição dos inimigos, ele acabou ganhando o que tem hoje. E amanhã, inclusive, eu vou falar sobre o tamanho, biblicamente, o tamanho das terras de Israel, até onde ia, os limites, os confrontantes, né, de Israel. Glória seja dada aos confinantes de Israel, né? Então, nós vamos saber direitinho, né, fundamentados dentro da Bíblia, como é que era aquele tamanho lá. Mas hoje nós queremos começar, vamos falar, ter uma semana falando sobre Israel, mas hoje nós vamos falar sobre, aleluias, o Talit, o manto de oração de Israel. Porque isso aqui muita gente usa no Brasil, e às vezes a pessoa usa só no dia de domingo, no culto, não tem, assim, não se lembram de pegar esse talit e ver o verdadeiro significado desse talit. Amém? Porque tudo em Israel tem um significado. Cada letra do alfabeto hebraico tem um significado muito grande. E eu ainda vou explicar isso para vocês. Essa é a semana de Israel por aqui. Nós vamos falar com vocês sempre, né? Muitas pessoas me dizem assim, pastor, você não pula, você não grita. Não, irmãos. Aleluia, eu sou treinador. Sabe o que é? Eu sou treinador de craques. Se hoje pastor Cícero é um craque, por exemplo, pastor Alírio é um craque, pastor Bareta é um craque, pastora Norma é um craque, é uma craque, vários pastores, milhares de pastores aqui são craques na palavra de Deus. É porque teve um bom treinador, né? E eu pude treinar esse pessoal e, graças a Deus, adquiri grandes craques e ganharam várias competições espirituais através da palavra de Deus, na qual o nosso ensinamento gerou frutos. Amém? E hoje nós vamos falar a respeito do Talit. Amém? Vou ensinar vocês a respeito do Talit. Eu não preciso de gritar, não preciso de pular, não preciso de nada. Deus está dentro do meu coração. Aleluias! E se Deus quiser me usar, Ele usa, né? Mas para ensinar, a gente tem que ensinar mais comedido. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, muita gente usa o Talit, aleluia, com essa oração, mas não sabe direito o que é isso aqui. Alguns limpam o rosto, limpam o nariz, outros limpam o suor, né? Mas fica meio estranho você chegar num lugar, ver uma pessoa que não sabe usar uma ferramenta dessa, assim como o chofar, assim como outras coisas de Israel. Só a gente que já esteve lá, que já viu aquelas maravilhas de perto, é que pode mensurar o valor de cada coisa. Amém? De onde eu trouxe este manto sagrado. Queridos, vejam bem, o Talit é o manto de oração dos israelitas. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nós queremos apresentá-lo, né, a você. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Veja,
É, em Israel, a gente vê muitas pessoas com talit, ou então com aqueles tzitzit do lado, aquelas 4 linhas, né, aqueles 4 laços que tem na frente e atrás de um israelita. E muita gente não sabe o que é isso. Então, eu vou te explicar o que é o manto de oração. Amém? Antes, porém, né, nós vamos falar sobre os poderosos elementos que compõem o talit hebraico e seus poderosos ensinamentos para judeus, cristãos e para todos chamados filhos de Deus, posto que em Cristo Jesus nós somos um só. Aleluias! Em João 1, 11 e 13, ele diz que veio para que era seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus. Glória a Deus, os quais não nasceram do sangue, mas sim, não e nem da carne, mas sim da vontade de Deus. Né? Não nasceram da vontade de homem, mas sim da vontade de Deus. Aleluias! Então, vamos, irmãos, assim fazer a nossa oração. Glória a Deus. Aleluia, nossa oração em hebraico. Amém? Glória a Deus. Toda manhã, o chefe de família lá em Israel pega esse talit, glória a Deus, as pessoas, os homens da casa, agora as mulheres também estão usando, né? Foi permitido. Então, coloca esse talit e faz a sua oração. Um homem com um talit numa mesa orando pela manhã significa que ele está colocando toda a família debaixo, aleluia, da proteção de Deus. Amém? Então, pega-se o talit, glória a Deus, pega-se com a mão direita, levanta-se com a mão direita, glória a Deus, porque a mão direita é a mão do coração, a mão da vida, não é mesmo? Glória a Deus. E a mão esquerda é a mão das riquezas. Glória a Deus. A gente deve observar isso, né? A mão direita, né? Glória a Deus, é a mão da vida. A vida. E a mão esquerda é a mão das riquezas. Glória seja dada o nome do Senhor. Em Provérbios, no capítulo 3, verso 16, você pode ver isso, né? A mão direita significa vida longa. Ele diz, vida longa está à sua direita, e na sua esquerda, riquezas e honra. Amém? Então, a pessoa pega-se primeiro com a mão direita, o talit, e coloca na cabeça. Amém? Prevalecendo a mão direita. Coloca sobre a sua cabeça para orar a oração do talit. Aqui embaixo é como se toda a sua família, normalmente as famílias israelenses se reúnem assim, mas é como se toda a sua família estivesse debaixo, aleluia, da proteção de Deus. Amém? Bota talit não é para enfeitar, não é para usar de enfeite, não. É para ter intimidade com Deus. Debaixo do talit, você não está olhando o seu irmão, não está olhando para sua irmã, só você e Deus aqui, ó, está separado. Amém? É uma casa particular, é uma casa ambulante, onde você pode conversar em particular com o seu Deus. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Então, aqui, né, ele inicialmente, né, ela faz o brachá, que é a oração ao colocar o talit, né? Que é a oração, a primeira oração que faz, né? Aí fala-se assim, Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Ashek de Sheno, Bemitzvotav, Vetes Ivanu, Lerita Tef, Bates e Tizit. Significa, bendito sejas, ó Deus, ó Eterno. Bendito sejas tu, ó Eterno, nosso Rei do Universo, nosso Deus, Rei do Universo, que nos ordenaste para nos cobrirmos, para ficar debaixo do Tzitzit,
ou dos seus mandamentos. Amém? Glória a Deus. Hoje eu fui tocado. Hoje eu fui poderosamente tocado para lhes falar de forma bem pentecostal a respeito dos poderosos elementos que compõem o talit, né? Que compõe o talit sagrado, né? O manto poderoso dos judeus. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. E os ensinamentos para os judeus, cristãos e para todos os filhos, né, de Deus, posto que nós somos um só, através de Jesus Cristo. Amém? Muitos usam o talit sem saber o seu verdadeiro significado. Muitos usam o talit sem saber o seu verdadeiro significado. Amém? Glória a Deus. Normalmente o talit é usado pela manhã. À noite ele não é usado. Mas acontece que também não é proibido. Então, se não é usado, mas também não é proibido, não é usado em Israel, mas se também não é proibido, então nós nos permitimos a usá-lo. Glória a Deus. Nós nos permitimos a usá-lo. Glória seja dado o nome do Senhor. Talit. Glória a Deus. Então, irmãos, cabe a nós, né, os pastores e líderes, cabe a nós, pastores e líderes espirituais, dotar nosso conhecimento, nosso povo, de ensinamento, transferir conhecimentos ao povo, conforme nos ordena em Isaías, no capítulo 28, verso 13, diz assim: assim, pois, a palavra do Senhor será preceito sobre preceito, linha sobre linha, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlace e sejam presos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então a gente tem que fazer tudo com ordem e decência. Amém? Nesse sentido também o apóstolo Pedro nos ensinou. O apóstolo Pedro também ensina que, glória a Deus, o apóstolo Pedro ensina que antes santificai ao Senhor em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Amém? Então, nós devemos estar preparados para responder a todos quanto nos perguntarem a respeito da esperança que existe em nós. Glória a Deus. Então, irmãos, o crente não pode ser leigo, o pastor, pelo menos, ele não pode ser guia leigo, ele tem que saber o que ele está fazendo, amém? Inicialmente, né, nós já fizemos a oração, o brachá, a oração que se faz antes de colocar o talit, né? Então, essa oração, ela glorifica a Deus, né? Bendito sejas tu, eterno, nosso Rei do universo, que nos ordenasse para nos cobrirmos, para ficar debaixo do tzit-tzit. E o talit, ou manto de oração, é um elemento sagrado dos judeus e liberado aos cristãos através de Jesus Cristo, o qual nos adotou também como filhos das promessas. Amém? Os filhos, nós somos filhos adotivos, mas somos filhos, amém? Glória a Deus. Veja bem sobre o talit, o livro de Bamidbar, ou então Números, para você fica melhor falar Números, né? O livro de Números diz o seguinte: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas de suas vestes façam franjas, amém?
pelas suas gerações. E nas franjas das bordas, ponham um cordão de azul, e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que eu vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, disse o Senhor lá em Número, né? No capítulo 15, verso 37 até o 41. O talit é um manto de oração usado todas as manhãs, né, como eu disse, né, pelo povo judeu, viu? Inclusive os apóstolos de Jesus usavam talit, né, esse manto de oração que nós estamos usando. Antigamente, todo judeu usava, né, e até hoje usa. Se não usa o talit completo, ele usa as franjas, né? Essas franjas. É muito comum você ir para algum lugar e ver judeu com essas franjas assim do lado e do outro. Significa a proteção de Deus nos 4 lados, em todos os estágios da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Amém? Glória seja dada o nome do Senhor. Então, o talit, ele são as 4 bordas. Aqui, ó, tem uma aqui. Essas bordas, essas orla, quando a Bíblia diz, tocou na orla do vestido de Jesus. Olha só isso aqui. Sabe por que isso aqui? Significa o poderio de Deus, né, sobre o homem. Glória a Deus, essas 4 bordazinhas que tem aqui. Essas 2, mais essas 2 aqui. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. São 4 bordas, 4 orlas, né? E 600 franjas. 600 franjazinhas. Tem muita, tá vendo aqui? Muita coisa, né? Então aqui tem 600 franjazinhas desta, viu? E esse se chama 613 mistivá, ou preceitos de Deus, escritas por Moisés ao povo de Israel. 600 preceitos. Então, quando você pega e coloca uma coisa dessa, você está se colocando debaixo da proteção, da obediência, primeiro da obediência e depois da proteção de Deus. Amém? Glória seja dada o nome do Senhor. Não significa que ninguém é santo, mas pelo menos a gente quer ser santo em Cristo Jesus. Amém? As cores predominantes no talit é o branco e o azul, viu? Tem de outras cores, mas é o branco e azul, né? O branco significa, esse branco significa transparência, viu? E o azul significa a presença de Deus. Amém? Presença de Deus, né? Presença de Deus em nosso meio. Glória seja dado o nome de Israel. A bandeira de Israel também tem o branco e o azul, né? E no primeiro Congresso Sionista, em 28/10/1948, esse azul e branco foi instituído também para ser a bandeira de Israel, obviamente, né? O tzitzit, isso aqui. São as 4 franjas, né? Tem as 4 franjas maiores, né? Quando você pegar o seu talit, aí você vai ver. O tzitzit são as 4 franjas maiores, que nos serve como um meio de lembrança dos mandamentos de Deus, né? São os mandamentos de Deus. O equivalente a esse tzitzit, que cada letra você sabe que tem um número, né? Significa um número. Cada letra em Israel significa um número, né? E as letras, né, correspondentes ao tzitzit, da palavra tzitzit, formam um número de 600.
você acrescente mais 8 números, né? 8 números, porque aqui tem 8 fiozinhos, certo? 1, 2, 3, 4. Você pode contar que tem 8 fios, né? Esses 8 fios significa, e mais 5, esses 5 nozinhos aqui, viu? Ele significa, soma 613, né? Os 600 mais 8 mais 5 significa 613 preceitos. Interessante saber que Deus faz tudo sob medida, né? Então, se a gente olhar bem o nome Yahvé, né? YHVH, ou seja, Yod, Re, Vav, Re, Vav, Re em hebraico, né? O Yoda significa mão. E simboliza o número 10. O Re significa furo. Re, que é o H, significa furo e corresponde ao número 5. O prego, o Vav, é igual a prego, simboliza um prego, né? E significa o número 6, a letra 6, representa a letra 6. E o Re, número 5. Então, se você somar esses números correspondentes, você vai ver que forma o nome Yahvé. Glória a Deus, aleluia. E essas coisinhas somadas, viu? Essas linhas somadas, vai dar um número de 613, que são 613 preceitos de Deus, amém? O nome, a palavra tzitzit, né? O número correspondente é 613, amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Veja, aqui tem 5 nozinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 nós, amém? Esses 5 nozinhos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, cada uma com o número exato, né? O primeiro daqui, a diferença de voltinhas de um para o outro aqui, a primeira tem 10, a segunda tem 5, né? A outra tem 6 e a outra tem mais 5. Então, esse número aqui, os 5 nós, ele significa o Pentateuco, que são os livros de Moisés, e para os cristãos, os 5 nós também representam os 5 ministérios da igreja, amém? Os 5 ministérios da igreja, que está lá em Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, amém? Esses são os 5. Apóstolos, pastores, evangelistas e doutores, amém? Glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Os 8 fios, esses 8 fios que tem aqui embaixo, esses 8 fios em cada orla do talit, viu? 8 fios em cada orla significa, né? Ele significa um recomeço. O número 8 significa recomeço. Porque 6 dias Deus criou a terra, no 7º ele descansou e no 8º houve o recomeço, o homem recomeçou, começou a sua tarefa, né? Houve um recomeço, glória a Deus. Então, 6 dias Deus criou tudo, o 7º descansou e no 8º houve o recomeço de tudo, amém? A terra estava pronta para ser recomeçada, a terra antes destruída agora estava refeita, replenish, que é a palavra inglesa para isso, né? E no hebraico é assa, ou assá, certo? Que é recomeço. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, a gente vai ver lá que aquela mulher do fluxo de sangue, né? Quando ela tocou na orla do vestido de Jesus, ela pôde recomeçar a sua vida. Está lá em Mateus 9, 19 a 22, coisa maravilhosa. Tudo sugere santificação dos 8 órgãos do corpo,
que estimula, né? Esses oito cordinhas aqui também significa os 8 órgãos do corpo que estimulam o homem a pecar. Significa ouvidos, olhos, boca, nariz, mão, pés, genitais e coração. Cada fio desse aqui significa. Então, toda vez que eu olho para isso, eu não quero deixar que eu venha pecar com os meus ouvidos, naquilo que eu ouço, nos olhos, naquilo que eu vejo, na boca, naquilo que eu como ou falo, né? No nariz, naquilo que eu cheiro, os pés, as genitais, né? Porque o homem peca muito, que esse tal de genital, e o coração. Amém? Glória a Deus. Então, tudo tem um significado dentro desse talit. Ele conta a verdadeira história, aleluia, de Deus na vida do homem. Amém? Esses elementos representam, né, as ordenanças de Deus na vida do homem. Então, é interessante ver que se somados, né, segundo o alfabeto judaico, cada letra significa o número, as orlas do tzitzit, os nós e fios e franja do talit, perfazem o número 613. 5 nós, ou 5 ministério, mais 8 fios, que significa, né, o recomeço e também as coisas que faz o homem pecar, que a gente deve evitar, são os 13 preceitos, né, ou as mistivá, né, de Deus sobre o povo, as ordenanças de Deus sobre o povo, né, que devem ser lembradas a cada manhã, toda vez que a pessoa pega aquele talit, né, que vai orar, ele relembra, né, das ordenanças de Deus. Você entendeu? Dos preceitos de Deus sobre a sua vida, não é mesmo? Tanto judeu como cristão, né? Que os cristãos são filhos da promessa através de Jesus Cristo, filhos adotivos, né? Glória seja dado o nome do Senhor. Então, cada letra do alfabeto hebraico, né? Judaico, hebraico, né? Os 613 preceitos, né? Cada letra do alfabeto hebraico, que são 22 letras, significa um número. Então, o tetragrama Yavé, né? Que o Yod significa mão, o Re significa furo, que representa o número 5, o Vav, que é o prego, representa o número 6, o Re, que é furo outra vez, significa o número 5. Então, Yod Re, Yod Re, Vav Re. Yod Re, Vav Re. Quer dizer, mão, furo, prego, furo. Significa um prego, né? Um furo com prego nas duas mãos. Amém? Então, esse é o mistério que nos traz Jesus presente nesta vestimenta. A soma ao equivalente, a palavra tzitzit, já disse, é o número 600, somado, né, o Yod Re, o Vav Re, né, significa de Yavé, do tetragrama, significa 613 preceitos de Deus, que são guardados pelo povo judeu e também deve ser guardado por nós. Amém? A pessoa pergunta assim, que horas que eu posso usar o talit? Normalmente na primeira oração do dia. Né? Os judeus fazem isso. Eu já estive em Israel e os judeus fazem muito isso. Né? Fazem sempre isso. Mas assim como Jesus curou no sábado, se sentirmos de colocar o talit em outros horários, né? Já que aqui no Brasil não é proibido, então não existe lei contrária, então vamos usar, certo? Hoje mesmo eu estava vendo um rapaz dando uma entrevista que era noite, mas ele iria fazer uma oração, que normalmente judeu não ora à noite, né? Não, certas orações não se faz à noite. Toda oração tem um tempo certo para fazer. Mas ele sentiu e fez. Amém? Então, a pessoa está perguntando aqui também,
mulher pode usar talit? Mulher pode usar talit? Embora o uso do talit, do tzitzit ou do talit, né? Tzitzit são essas bordas. Então, embora o uso do talit ou do tzitzit tenha sido ordenado aos homens, né? Porque antigamente as mulheres não tinham poder algum, os próprios judeus, desde 2016, presta atenção, em 2016, as pastoras aí que gostam de usar talit, em 2016, os próprios judeus, né, através do seu primeiro-ministro, admitiu o uso pelas mulheres, né, o uso do talit pelas mulheres. Após a revolta do Massote, né, teve a revolta do Massote, Massote Ha-Kotel, que é lá no Muro das Lamentações, né, as mulheres fizeram essa revolta e a rabina Anna Hoffman, né, fez essa revolta lá e acabaram permitindo que as mulheres também usassem. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Baruch atah Adonai, bendito que vem, Baruch Rabá Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que segue o nome do Senhor. Amém? Então, vamos novamente aqui fazer a oração do talit e vou ensinar vocês outra vez. Essa mão aqui é a mão da vida. Essa mão direita é a mão da vida, né? Já disse o texto para vocês, né? E esta mão esquerda é a mão das riquezas, das glórias. Amém? Então, você primeiro coloca a mão da vida, porque a vida é a mais importante. Se você quiser ler, você pode ler aqui, ó, tem oração escrita aqui em hebraico, e você pode ler. Amém? Então, você coloca o talit, né? Coloca o talit e pode fazer a sua oração, assim como os chefes de família o fazem em Israel. Amém? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Ashek de Sheno, bemitzvotav vetes ivanu, lerita tef bates e tzit. Bendito sejas tu, ó Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos ordenaste para nos cobrirmos, para ficar debaixo do tzitzit, ou das suas ordenanças. Amém? Que o Senhor seja com você, né? E que ele te dê uma bênção muito grande nesse dia. Tassili Tová Yeshua, ou Tassili Tová Yavé. Glória a Deus. Que Deus nesse dia te dê uma bênção grande. Amém? É isso que eu estou falando e é isso que eu estou profetizando em hebraico para você. Tassili Tová Yavé. Que Deus te dê uma bênção neste dia, que te faça um bem. Amém? Glória a Deus. Alehem Shalom. Glória a Deus. Aleluia.